São duas salas com palestra. Nesse momento está fazendo a inversão. Uns da outra sala estão vindo para essa e outros que estavam aqui estão indo para a sala 2. Podemos começar, né, gente? Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Que a suavidade e a doçura do Mestre da Paz prossiga a acolher a todos nós sobre a sua paz. É sempre da nossa parte uma alegria e uma profunda gratidão retornarmos mais uma vez ao acolhimento fraterno, ao acolhimento espiritual desta casa, tendo esta abençoada oportunidade de, nesse momento, ou desse tempo que nos é dado, para podermos juntos refletirmos, conversarmos, meditarmos um pouco em torno desse verdadeiro tesouro espiritual que é o Evangelho de Cristo, aonde cada ensinamento do Mestre, aonde cada feito, cada parábola, cada bem-aventurança, cada sermão narrado por Jesus são verdadeiras pérolas que vão compondo esse colar espiritual de rara beleza, daqueles tesouros que vão embelezando a nossa alma, da qual o Mestre muito bem nos diria, dos tesouros da qual os ladrões não roubam, as ferrugem não comem e as traças não destroem, por ser esse os tesouros imperecíveis, verdadeiros, reais, que sendo os portadores da verdadeira felicidade. Então fazemos essa imersão com a mente e com o coração, toda vez que buscamos as palavras de Jesus, uma reflexão que seja por um minuto, que seja algo que pensamos do que o Mestre nos ensinou, nós estamos enriquecendo a nossa alma, estamos a embelezando-a com os tesouros da paz, com os tesouros da alegria, com esses tesouros que realmente vão nos enriquecer do verdadeiro valor espiritual que nós temos.
E na noite de hoje, nós podemos dar continuidade ao capítulo 27, falando do capítulo 28, que se trata da coletânea de preces, que é uma série de modelos, de exemplos, de ensinamento de como nos deveríamos nos portarmos diante desse contato, diante desta relação. E hoje nós vamos trabalhar aí o item 3, que vai trabalhar a oração dominical, a oração do Pão Nosso, tão narrada por nós, tão repetida em vários credos religiosos, admirada por todos nós, porque esta oração saiu de um momento de rara beleza do coração e dos lábios de luzes, daquele que muito nos ama. Mas antes de falarmos desta oração elaborada pelo nosso grande mestre, Jesus, nós gostaríamos de tecer algumas reflexões em torno da oração, em torno da prece, em torno desta evocação espiritual. Mas agora não tão somente com os olhos limitados com as coisas materiais, com os peditórios, com as reflexões rápidas, superficiais, com as cobranças, com as trocas, se limitando a gestos, ou a ritos, ou a situações, ou a lugares. Mas vamos falar da oração com um ímpeto, com um dínamo, como uma força espiritual que se irradia noite. De uma força espiritual que se direciona para um alvo sublime e cujo esse alvo é o sustentador da vida. Porque orar é muito mais do que palavras. Orar é muito mais do que rituais. Orar é muito mais do que estarmos em um determinado lugar e acreditando que só ali se pode fazer. Mas orar é este momento de intimidade, aonde a criatura se nutre do Criador da vida, aonde nós, como efeitos desta causa inteligente, dessa causa incausada, se nutre dele. É aonde filhos, nós da condição de filhos desse Pai, desse soberano amor, nós nos alimentamos e nos nutrimos dele. É como diria Mahatma Gandhi, a oração é a respiração da alma. E eu completaria, é o sustentáculo das almas aflitas, é o lenço que enxuga as lágrimas daqueles que sofrem, é a força que dá a esperança daqueles que não têm mais esperança, é a voz discreta do Pai falando aos nossos corações. E foi isso a tentativa do Mestre de Nazaré.
de fortalecer esse time, de fortalecer esse canal de comunicação, porque ainda é imprescindível, meus irmãos, para todos nós ainda, prescindir. Quanta potencialidade nos acontece quando nós resolvemos orar. Como diria o querido benfeitor Emmanuel, temos aeronaves das mais altas sofisticação, que já atingiram alturas superiores, mas nada se compara, vai dizer Emmanuel, a um coração que se direciona ao alto. Então Jesus, esse modelo de comunhão perfeita com Deus, que todo gesto de Jesus era um ato de comungar com Deus, era um ato de oração constante, vigoroso, da qual ele se nutria de força, da qual ele se nutria de criatividade, da qual ele se fortalecia moralmente, espiritualmente, e da qual ele derramava a todos nós, a quem fomos confiados, a esse pastor de homens de almas. Então Jesus nos ensinaria o ato de comungar com Deus através do coração, através da alma. Porque é isso que nós vamos começando a entender quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 649, quando vai se perguntar, os Espíritos vão se perguntar, trabalhando uma das leis morais de Deus, a lei da adoração. Os Espíritos perguntam: em que consiste o ato da adoração? Que leva o homem a buscar os templos, a buscar os locais religiosos, a se reservar num canto para conversar com Deus? O que leva o homem a buscar esse ato instintivo, a buscar a proteção, a buscar a força, a buscar o amparo? Porque vendo a sua insignificância diante do perigo, o que o homem faz? Busca algo, por instintividade, uma proteção. Era assim que faziam os homens nas épocas antigas, das cavernas, tribais. Só que o buscavam como eles entendiam, nas forças da natureza. Adoravam pedras, adoravam os astros, adoravam os animais, e no seu imaginário acreditavam ali ser Deus. Era a forma tribal de se adorar. Depois foi através das ritualísticas. Depois passou a ser deturpado, passou a ser prostituído e passou-se a vender-se o ato da adoração como se fosse um favor de Deus. Começou a se comercializar nos templos a oração, as orações pagas. E vem Jesus de Nazaré e fala: não fazei como fazem os fariseus, que oram em praça pública para serem vistos e serem aplaudidos. Pois eu vos digo que eles já receberam o seu salário. Mas quando orar, entra em silêncio no teu quarto, e em silêncio mental, o Pai que tudo vê, em silêncio, está. Então, primeiro, instrução do mestre, discrição. A prece é um ato que não necessita de alarde, de exibicionismo, de aplauso, mas é um ato íntimo, sagrado,
como nós vamos perguntando que no ato de adoração, em que consiste o ato de adoração, agora nós vamos entender. Porque como a Mahatma Gandhi queria dizer que é a respiração da alma, eles vão responder: elevar-se o pensamento a Deus. Adorar é elevar o pensamento ao Criador. Essa força mental do orante, que viaja às alturas, que chega em alturas incomensuráveis e atinge sempre o alvo que o nosso coração e que o nosso sentimento vai colocar nessa força mental, ele atinge. E não existe uma prece sequer que não fique sem a resposta. Porque diria Jesus de Nazaré: pedis e obtereis, bateis e vos abrirá, buscais e achará. Porque quem pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, a porta abrir-se-á. Ajuda-te a ti mesmo, faz a tua parte, como diria Jesus, e os céus te ajudarão. Não existe um movimento desse ímpeto da alma de buscar o auxílio divino que não fique sem resposta. Então deve ser um ato sagrado, discreto, aonde em silêncio mental, na nossa intimidade, da nossa casa, do nosso quarto mental, nós vamos dialogando as nossas dores, as nossas angústias, os nossos desafios, e se abrindo espiritualmente para se irrigar desse sol de primeira grandeza, dessa chuva de amor, da qual nós estamos mergulhados, que é o psiquismo de Deus, que é essa onda mental maior, que é igual um Wi-Fi. Só podemos conectar na faixa à medida que vamos ampliando essa potencialidade sustentada pela prece, porque a oração, ela nada mais é do que a filha da fé, da confiança, da entrega da divindade. Então, a adoração consiste na elevação do pensamento ao Criador, a Deus, nessa nutrição espiritual entre criatura e Criador, entre filho e pai. E eles perguntam na questão 659, qual é o caráter da prece? Qual é o caráter da oração? Os Espíritos vão dizer que a adoração é uma prece. Orar a Deus é lembrar dele, é lembrar de Deus, é aproximar-se a nossa alma de Deus, é conversar com Deus. E pela prece podemos propor 3 coisas, vai dizer os Espíritos: louvar, reconhecer a grandiosidade desse Criador, a sua beleza registrada na sua obra, as bênçãos de cada dia, a sua onipotência, a sua presença 24 horas na nossa existência, na condição de Pai, cuidadoso, zeloso. Como diria o próprio mestre de Nazaré, que não cai uma folha do alto sem que o Pai o queira. Ou seja, meus irmãos, não há uma situação da nossa existência que não esteja monitorada por essa divina sabedoria, que conhece cada um de nós pelos fios de cabelo, que não tenha passado por autorização suprema, porque nós não somos filhos do acaso e nem filhos da situação, somos filhos dessa sabedoria divina, e
Não há uma criatura sequer que esteja desamparada no universo. E a oração é esse elo que nos aproxima do Criador. Então, muitas das vezes, nós nos sentimos vazios, nos sentimos fracassados, nos sentimos fracos na luta e vamos nos sentindo abandonados de Deus. Mas não foi Deus que nos abandonou. Somos nós que estamos abandonando o Criador. Somos nós que estamos distanciados. Porque basta uma oração. Basta um pensamento que não importa as palavras, que não importa os gestos, que não importa o lugar. Orar é comungar com Deus. E foi isso que Jesus deixaria para o fim. Depois de tantos ensinamentos sobre o que vinha a ser comunicar, comungar com Deus, de desmistificar a prece, de mostrar para nós que nós somos esse dínamo que nos conectamos com Deus a todo instante. Que Deus está em nós, que nós estamos a Ele, como Ele diria, eu e meu Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Tamanha conectividade com que os dois já tiveram. Jesus na condição de Espírito puro. E Jesus sempre nos recomendava a oração, como diria Joana de Anjos, é o remédio eficaz para todos os males. Quando Jesus nos dizia, orai pelos que nos perseguem, orai pelos que nos caluniam, orai uns aos outros. Quando um ou mais corações se reúnem para evocar a Deus, para falar de Deus, eis que estarei no meio de vós, eis que estarei convosco, porque é essa sintonia. Quando nós vamos lá no livro Entre o Céu e a Terra, que trata da oração, os Espíritos vão descrevendo ali o que acontece na nossa casa mental, a luz que acendemos quando nós simplesmente com esse gesto sagrado de conversar com Deus através do pensamento, desnudando a alma, sem nenhum preconceito, sem nenhum medo, entregando a Deus e acreditando que essa força suprema nos dará a resposta, não muitas das vezes que nós queremos, mas a que nós necessitamos. A que nós precisamos. E como diz Emmanuel, se eu não me engano, no livro Pronto Socorro, através do nosso querido Chico, observe alguns minutos ou algumas horas depois de orar. Uma página nos chega dando a resposta, um amigo nos aparece, algo na rua nos mostra. Quantos aqui poderíamos falar dos exemplos de momento de mais aflição, de dores inimagináveis, inenarráveis, que nos surpreende como provas e expiações da existência, quando nós nos abrimos o coração ao orar, a pedir a proteção divina, e depois que passou todo aquele sofrimento, toda aquela loucura, e nós imaginamos isso na consciência, nós não daria conta de passar novamente. Nós não sabemos como nós passamos, mas a proteção divina. Observe que corações amigos lhe telefonam, uma situação lhe chega, um alívio, mas nunca vai nos faltar um amparo divino. Orar é isso. Por isso que Jesus preocupou tanto em nos ensinar a comunicar com Deus. Porque não há uma criatura que sequer que vai ter êxito na terra, ou no mundo espiritual, ou vai ter uma saúde espiritual sem a oração.
Não conseguimos. Não conseguimos. Nos sucumbimos diante das provas da vida. Não vamos ter sabedoria para resolver todas as coisas que fogem às nossas competências. Então, o primeiro gesto da prece é se reconhecer-se inferior, é se reconhecer filho e não Deus, como muitos pensam que é. Reconhecer as nossas limitações e se curvar diante da divina providência, da divina vontade, que acima da nossa vontade paira uma vontade muito mais superior, que é a do nosso Pai. E foi o que o Cristo a todo instante fez. Jesus não dava um passo, Jesus não fazia nada sem pedir a autorização do Criador, sem a Ele direcionar o pensamento. Não iniciava o dia sem orar e não o terminava sem orar a Deus. Jesus é visto várias vezes nesse início, dialogando, conversando com o Criador da vida, se alimentando dessa força, desse chuveiro espiritual que limpa a nossa alma, que nos nutre, que vai nos dando sustentabilidade diante de tantos desgostos, de tantos desafios, de tantas perdas, que vai nos ensinando a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Então ele deixaria para fazer a oração dominical, para nos deixar um modelo de singeleza, de sublimidade e de simplicidade nas palavras, mas de uma profundidade ainda incomensurável por nós, que muitas das vezes, erradamente, nos apegamos tão somente repetida com os lábios, mas a oração do Pai Nosso é uma oração não para corpos, é uma oração para almas, que à medida que nós vamos meditando nas palavras do Mestre, na profundidade de cada palavra ali, muito bem colocada didaticamente, começando a exaltação pela adoração ao Criador. Pai nosso, que estais no céu, o Senhor dos universo, o Criador da vida, a soberana justiça, o soberano amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E aí começa a nos ensinar sobre o perdão, sobre o amor, sobre a fé. E se nós fôssemos falar cada estrofe aqui desta fala, nós ficaríamos aqui a madrugada inteira. Mas o Pai Nosso foi uma oração elaborada para o homem transcendente, não para os momentos rasteiros, os momentos insignificantes aqui, muitas das vezes passageiros, mas foi para a alma consciente de si, do ser espiritual que somos, do ser imortal que somos. E à medida que, quando nós vamos repetindo ela, meditando, refletindo, nós vamos vendo, como diz os Espíritos, nela encerra todos os deveres do homem para com Deus, do homem para consigo mesmo e do homem para com o próximo. Por isso eles a colocaram como centro de todas as orações. Porque fora desse roteiro, fora dessa metodologia, fora desse exemplo, é mero exibicionismo, é mera palavras vazias, porque não precisa de nós. Orar é um ato simples, mas de profundidade da alma. Como diria o próprio Mestre de Nazaré, vós me honram da boca para fora,
Então, o que vale é o sentimento do orante. É o respeito a quem é a suprema vontade. E é através dessa força espiritual, indispensável, porque é o alimento da nossa alma, é o pão da nossa vida. O próprio Mestre se fez o pão das nossas almas, para que fôssemos nutridos diariamente. Então, ter esse contato com o Evangelho, esse código de conduta moral, espiritual. Quando Jesus se propõe a ser pão e ser água das nossas almas, das nossas vidas, luz do mundo, Ele quer ser introduzido, Ele quer ser vivido. Porque o Evangelho só tem efeito na nossa existência quando nós nos deixamos permear pelas palavras de Jesus. A oração só tem a sua profundidade, só tem a sua ressonância quando nós nos deixamos permear por ela. Quando nós fazemos dela um gesto santo, sagrado, um compromisso diário. De respeito, de amor, de submissão, de confiança e de fé ao Criador. Muita paz, que Jesus nos ilumine, hoje, agora e sempre. Leiam esse capítulo, ele é maravilhoso, o capítulo 27 e o capítulo 28, e a coletânea das preces. Nós vamos entendendo o quanto a oração não muda as coisas, como diz Matéria de Calcutá, mas muda a nós. E mudando nós vemos as coisas por outro lado, muito maior. Muita paz. Nesse momento vamos passar para o passe. Daqui a pouco, retornando ao salão, faremos o encerramento com a prece final dos trabalhos. Fiquem todos conosco. Na sexta-feira estarei aqui novamente nessa casa para apoiar o grupo de estudos. Sexta-feira, nesse mesmo horário. Obrigado a todos.